O movimento Igreja Sem Política está aqui na região de Boston hoje, em frente à igreja Getsemane Church, é uma igreja do pastor Léo Ugini, onde foi feita uma palestra há algumas semanas atrás do Nicolas Ferreira, que veio aqui na igreja, a convite deles, sobre o cristão e a política. Pastor, eu queria que o pastor falasse sobre os objetivos do movimento estar aqui hoje, né, que coincidiu da gente estar na região. Sim, a gente veio fazer um trabalho aqui nos Estados Unidos com o movimento, trazer o movimento para cá, e coincidiu do Nicolas Ferreira ter aparecido nessa igreja justamente na localização em que a gente está. Então a gente aproveitou para vir hoje aqui abordar o pastor e ver se realmente ele se alinha ao pensamento teológico do Nicolas Ferreira, raso, medíocre, né, de que existe um chamado de Cristo para o cristão na política e que o Estado deva ser usado, né, com objetivos de transformação social ou coisa do tipo. Então a gente veio procurar saber do pastor se ele realmente é a favor dessa opinião, desse ponto de vista. E vamos ver se ele vai ter coragem, né, de receber o movimento aqui na igreja dele. Voltado para a área educacional, para debater o tema política dentro da igreja, que você sabe que existe hoje uma divergência de opiniões, né? Então eu fiquei ciente, já que eles estão trabalhando uma outra coisa para a minha igreja, que o Nicolas Ferreira teve na tua igreja e você deu abertura para ele debater ou trazer uma palestra para jovens sobre esse assunto da política cristã. E aí eu queria saber o teu posicionamento teológico sobre essa questão da igreja candidatar, dela destinar discipulado, até mesmo discípulo, para essa função gestora da política. Se você é a favor ou não, porque você convidou ele, pode ser que você não seja. Olha, eu tenho uma visão bem, como eu posso dizer, bem firme com relação à política da igreja. Sou terminantemente contrário a uma igreja partidária. Tá. Terminantemente contrário. Eu sou terminantemente defendo o princípio de uma igreja bíblica. A igreja ela precisa estar envolvida em todas as áreas da sociedade. Né? Em todas as áreas, com poder de influência. A grande dificuldade é quando utilizamos os cultos da igreja para fazer política. Eu não vejo problema nenhum em crentes, em membros, em crentes salvos, obreiros, se candidatarem a fazer parte de um contexto político. Eu sou contrário à igreja entrar em uma defesa política de partidos. Isso aí eu sou contrário. Por isso, eu acho que a igreja tem que ter participação em todas as áreas da sociedade. Tá, porque assim, ele escreveu um livro só baseado nisso. Então o alinhamento dele ali se volta para a questão de que o Estado seja um instrumento para a igreja de refriar o mal. Tá? Então o entendimento dele é que isso vai acontecer por meio de uma gestão, não por meio de uma redenção pela palavra. Porque a gente sabe que ali em Cristo, a redenção ali é a palavra, a libertação ali é pela fé. Não é por nenhum partido, nenhuma política ou coisa de ideologias, né? Então assim, ele defende veemente isso, de que a igreja pode ser usada nessa esfera, de que ela possa ser usada nessa esfera para realmente poder impedir de que certas ideologias contrárias à moral, que sejam contrárias também até mesmo ao cristianismo, prevaleçam porque existe cristão na política. Tá? Então assim, o movimento entende que esse sistema e essa ordem lá em Cristo não existe. Que em momento nenhum ele usou o Estado para atingir os seus objetivos messiânicos e como também não discipulou nenhum daqueles que andaram com ele a fazer o mesmo. Então no início da trajetória do Senhor com esses homens, até o início da igreja, dos primeiros passos missionários, não existe essa perspectiva lá de um chamado político para o cristão, nem de uma unção política, da coisa como a igreja está vendendo hoje. A ideia é essa. Então ele defende no livro isso. Que inclusive até então ele está em toda a campanha lá no Brasil em defesa do Bolsonaro, teve aqui nos Estados Unidos também em defesa do Trump e etc. Então o senhor é contra de que a igreja ela seja usada como um instrumento eleitoral. Sim. Mas ao mesmo tempo você é a favor de que o cristão possa estar na política. Sim. Para desenvolver trabalhos ali. Nada a ver com a igreja. Tá, e com o chamado. De Jesus indicar essa profissão para ele. Não acredita também? Jesus não me chamou para ser carpinteiro. Ok. Para pastor, acredito que ele me chamou. Como ele não me chamou para ser um bancário, isso é uma escolha pessoal. Você tem que ter uma vida no altar para que, independente das suas decisões, como pessoa, como business, como política, isso precisa prevalecer na sua vida. Então, se você, não sei se você teve o prazer de ver o que o Nicolas falou no culto da nossa igreja. Não, eu não assisti. Ele não mencionou um toque político. Entendi. No culto da igreja, não. Assiste o vídeo. Mas porque o acordo com você com ele foi esse. Você chegou a dar essa orientação para ele? Não, pessoalmente nós não conversamos. Então, mas é muito especial, porque não é o que ele faz no Brasil. Não é o que o Malafaia faz no Brasil. Não é o que ele mencionou. Ok. Então ele respeitou o senhor e a figura do teu pensamento, certo? Durante o trabalho que ele fez, ele teve um posicionamento maravilhoso, onde ele demonstrou como que um jovem possa se envolver na política. Ok.
e se manter anunciando o reino de Deus. Entendi. Mas a tua visão eu entendi. Então você define a política para o cristão como uma profissão, não como um chamado. Nunca como chamado. Ok, mas você sabe que ele defende. O que ele defende para mim, isso não Ok, mas não, eu só estou querendo fazer essa... é o que você defende. Então, assim, o que você defende para mim não. Eu só queria fazer essa especificação para ele e para o trabalho dele, como também dos demais pastores que estão lá no Brasil, do mal que isso está trazendo para a igreja. Então, tudo que você é contra, que você me falou agora aqui, ele faz lá. Ele só não fez na sua igreja. Ele fez aqui, eu exatamente. ter chamado ele para estar ministrando com a gente aqui, é por ver e concordar com muitas coisas que ele faz. Ok. Então, ele como uma influência. Sim. Tá, não como um pensamento teológico. Não. Ok, tá. Mas olha assim, o movimento, ela tem uma nota de repúdio que a gente sempre direciona a esclarecer exatamente esse assunto. Nós entendemos a política como uma profissão e entendemos que um cristão pode ser um político por opção, Sim. não por chamado. Não creio. E um outro detalhe que a gente realmente sempre repudia e tenta condenar é exatamente esse interesse da igreja ser usada como instrumento de influência e poder político para esses candidatos que precisam do apoio da igreja fazerem acordo com lideranças para poder ter o púlpito da sua igreja para fazer promoção partidária, até mesmo de campanha eleitoral. Isso acontece muito lá, pastor, no Brasil. Isso é uma coisa assim muito repetitiva. Toda eleição, todo candidato, todo ano, toda eleição, 4 anos de eleição, né? Eles sempre iniciam essas campanhas usando a igreja. Então, assim, o movimento separa a questão da profissão, da gestão, com o chamado do reino de Cristo para o cristão. Que são duas coisas distintas. A gente veio hoje aqui só para entender e compreender o teu posicionamento como pastor e líder, de ter colocado ele na tua igreja para fazer essa palestra, que a gente sabe que, se for como está no livro, ela é escrota. Qual é a função de vocês? É ir nas igrejas onde ele foi? Não. Pregar o que ele prega? Não, levar a educação. A gente não é um movimento revolucionário, nem reformador, é educativo. Vocês são de alguma igreja? Eu tenho ministério e cada um tem o seu ministério. O movimento ele é interdenominacional, ele não tem Vocês têm ministério. base em que e aonde? Lá em São Paulo. Nossa sede fica lá e o movimento está iniciando agora, os passos, né? Não é um movimento muito grande. Mas hoje é o único que trata o assunto da maneira como a gente fala, como a gente faz. Vocês têm algum posicionamento político também? Não, nós somos completamente separados de política. Assim, cada um tem a sua opinião pessoal, mas para o movimento a gente não traz nenhum tipo de conteúdo voltado para isso. Nós não esclarecemos política, a gente não debate política. Nosso interesse realmente é separar a política da igreja. Eu sou político, mas que eu entendo a necessidade de posição. Em qualquer área da vida existe política. Você precisa decidir o que você vai ser. Eu tenho minha posição política, eu sou um conservador da direita, né? Eu tenho minha visão, né? Mas eu nunca utilizo o púlpito da igreja. Primeiro, nós não temos poder aqui na América de influência. Né? Segundo, se eu tivesse, também eu não utilizaria. Eu prego o reino de Deus. O reino de Deus ele não se resume ao Trump, ao Bolsonaro, ao Lula, ao Biden. A igreja ela é independente do que acontece, a igreja é soberana, é triunfante. É óbvio que a igreja precisa entender a responsabilidade de um voto correto. A igreja ela precisa cumprir com o seu dever como ser humano, como crente. Um dos grandes problemas que nós enfrentamos hoje é por falta de conhecimento, tanto político, quanto bíblico, quanto social. A falta de conhecimento coloca o homem na servidão. Mas o senhor sabe que hoje é impossível você fazer política sem igreja. Hoje, pro sistema. É uma coisa que para eles não vai ser respeitada. Então nós estamos falando de um detalhe aqui que nunca vai consertar, certo? É óbvio. Nunca vai arrumar. Nunca houve um triunfo político por causa da igreja. Ok. Na história bíblica. Nunca houve, nunca vi. Mas assim, pastor, sabendo que Nicolas Ferreira e esse pessoal todo levando para um lado teológico, tá? Não político, que eles estão representando esse mal para a igreja. Um mal que é um câncer. Depende. Olha, eu posso dar uma lista para o senhor, que eu falo há muito tempo, eu trabalho esse tema, tá? De candidatos e etc. que a igreja ajudou a eleger, que estão na lista da corrupção e tem comprometimentos sérios lá no Brasil. A gente tem o lado da heresia dessa questão e como também o lado moral do comprometimento, que além deles usarem a igreja para se candidatar a se eleger, eles ainda foram envolvidos com corrupção na história. Fique à vontade. Um esclarecimento do senhor, sabendo que esses caras estão representando esse mal, essa influência de trazer a política para cima do púlpito, usar Malafaia é mesmo uma figura execrável do que nós estamos falando aqui. Trazendo o Nicolas aqui para a igreja, você não acha que você se comprometeu um pouco em relação a isso? Cara, segundo a sua visão, talvez você se comprometeria. Segundo a minha visão, não. Não? Eu acho que eu fiz um bem para a igreja. Não vejo Malafaia, discordo de uma série de coisas de temperamento dele, mas eu não acho que ele é um problema, eu acho que ele é uma voz muito importante para o nosso país. Mesmo sabendo que ele defende uma coisa que não está no Evangelho? Eu defendo uma série de coisas que também não está no Evangelho, mas que não é pecado. Ok. Qual o problema dele defender um partido político?
Se ele não se comprometer e pecar com relação a isso, como eu não o conheço, eu não sei a fundo do que ele é, eu não tenho o direito de fazer um pré-julgamento dele. Mas ele está na condição de pastor, né? Sim. E como também representante do povo evangélico, né? Sim. O senhor sabe que a política que eles estão representando está unindo católicos evangélicos lá, no Brasil. Seja amém. Amém, Padre. Muito obrigado por essa oração, poxa, fervorosa. José Maria, pelo que eu li e pelo que eu já estudei, era um homem de fé, era um homem que, até hoje, né, fala em nossos corações e nossas almas, uma pessoa devota, uma pessoa santa, né, que buscou uma vida de santidade. E aqui nos Estados Unidos também isso acontece. O senhor é a favor do diálogo interreligioso? Não. Mas está acontecendo por causa deles. Mas o político, ele pastoreia, ele é político apenas para o cristão, ou para o católico, para o espírita? O político, não o pastor político, né? Você entende qual é a questão? A jogada, o que ela é? Opa! A jogada ali deles ali é essa. É ficar jogando um pro outro quando a gente... na verdade, existe uma cobrança de certa responsabilidade. Eu concordo com o senhor. O político, ele é que nem Estado, é laico. Ok? Mas já o pastor, não. Já a figura do pastor que está ligada ao político é diferente. Então, quando um pastor chega lá, como Malafaia e Nicolas Ferreira, meus irmãos católicos, meus irmãos evangélicos, como que o senhor interpreta isso? Se ele estiver falando no sentido ecumênico da fé... Mas é ecumênico, pastor. Mas se ele estiver falando meus irmãos como um patriota, como alguém que está decidindo o futuro político, eu acredito que sim. Mas você sabe que não é isso que acontece, né? Cara, se não é, já é um problema dele, né? Entendi. Isso não muda a minha fé e minha visão. Entendi. Isso não muda o dever que nós temos de tomar uma decisão política. Mas o senhor é contra? Contra É que essa política une católicos evangélicos por questão de uma questão de causa moral. O religioso, 100%. Não tem nada a ver com a fé de um católico, uma fé adventista. Por exemplo, indicar um presidente católico como referência para evangélicos, e como foi feito o trabalho de Bolsonaro. Ele está indicando um político. Mas então, pastor, mas ele está dizendo que Jesus vai usar um católico para abençoar a igreja. Como é que você interpreta isso aí? Olha, no quesito político, eu acredito que não há pecado. Mas isso em Cristo tem? É ali na figura messiânica dele, na atividade ministerial dele, isso tinha lá? Não. O sistema político é totalmente contrário do nosso hoje. Mais uma pergunta para você, que eu vou tomar o tempo do senhor. O senhor é a favor de que a igreja tenha essa autoridade para definir? A igreja Sistema e método ministerial? Não. Então é isso que nós estamos discutindo aqui. Se respeitar o que está em Cristo e o que foi visto nele, o ministério que está ali, ele não tem mais associações, ele não tem comprometimento de associações. E muito mais interreligiosas, né? Na oração sacerdotal, Jesus falou com os discípulos: Senhor, santifica-os na palavra. Então, João 17, a unidade ali é a palavra. Tire do mundo. Ok. Existe um sistema, nós estamos imbuídos no mundo. Eu preciso votar, eu preciso tomar uma decisão. E, segundo a sua posição, você poderia votar no Bolsonaro? Eu, na minha condição, eu voto quem eu quiser. Também, isso é top. Eu também sou assim. Se você falar que você não vai votar, isso é um direito seu. Se você falar que você tem um candidato que você acredita, é um direito É seu. uma questão de fé. Se um pastor pede voto para um católico, e se ele não pede, o fato de eu ser cristão, eu erro em votar em um católico? Então, mas no caso deles, aí que tá, não é um político usando as vias estatais para chegar a esse objetivo de se eleger por competência, por trabalho, por coerência, etc. Porque isso é profissão. Nós estamos falando de político que usa a igreja e engana o povo a fazer acreditar que ele vai exercer aquela posição porque ele recebeu uma unção, porque ele tem uma preferência. Mas tudo que nós estamos discutindo tem isso. A igreja que acredita que o político está lá por causa de uma unção, um chamado de Deus, ou é mal instruída. Então, mas o Nicolas Ferreira é isso, o Malafaia é isso, todos eles fazem isso aí. Eles vendem essa unção, essa ideia da unção. O senhor é contra? Eu nunca vi eles mencionando que foi um chamado divino, eu não. Mas eu estou aqui afirmando para o senhor que eu acompanho, eles fazem isso Eu direto. estou afirmando e ele fala para mim: não muda nada, eu não te conheço. Então, eu não vou basear pela sua palavra. Sim, E concordo. nem na dele. Então, assim, eu não posso. Nem eu quero fazer sua cabeça. Não, eu respeito isso. Então, assim, o que eu quero dizer? Eu concordo e muito com o posicionamento político deles e discordo de certos posicionamentos. Do Nicolas, não. O Nicolas não é um pastor. Ele não é pastor. Eu conheço o pai dele. O pai dele é um pastor. O pastor Edésio. Conheço ele desde o meu casamento. Homem de Deus. O Nicolas, eu não sei como é a vida cristã dele, apesar de que eu creio que ele é um filho de Deus. Apesar de que eu creio. O posicionamento político dele, eu defendo aquele estilo de posicionamento político. Tudo isso que nós estamos falando aqui, naquele cenário de Jesus invadindo aquele templo e pedindo a purificação dele, que o senhor sabe qual é o texto que eu estou me referindo aqui, e deixando claro que o posicionamento da igreja ali é esse. É não permitir que essas interferências políticas, industriais, etc., deste mundo, desse sistema, corrompa aquilo que é sagrado de Deus. Ele não estava condenando o sistema político, ele estava condenando
a podridão política que está... Sim, mas ele foi introduzir o novo templo, certo? O templo do corpo, da consciência, do reino, etc. Se a gente for dar essa continuidade, vai contra tudo que nós estamos conversando aqui. O que eu não compreendi, eu entendi tudo que você falou a teu respeito, o teu pensamento. O que eu não compreendi é esse teu posicionamento de ficar em cima, olhando tudo isso acontecer, com essa opinião, sem fazer nada. Em defesa disso que nós estamos falando aqui, da integridade da obra, do pensamento cristão. Contrário ao sistema de poder do Brasil hoje, que está no domínio do Brasil hoje. Sou terminantemente contrário a um sistema esquerdista terrível que está no domínio do Brasil hoje. Por isso o senhor está a favor da direita? Eu sempre fui, Ok. eu sempre fui da defesa do conservadorismo. Então por isso que eu entendo, por isso que você abriu a porta para eu entrar aqui. Com certeza. Ok. Entendi, pastor. Mas assim, você entendeu minha última questão? Eu entendo. Eu vejo você em cima do muro, desculpa, perdão, pela minha opinião. Não, e a forma que você me vê não muda nada. Ok, concordo, eu não quero te influenciar. Eu respeito plenamente. Eu não quero te influenciar. Né? E eu acho que se Jesus estivesse nos dias de hoje, eu acho que praticamente, desde a Casa Branca a todas as outras igrejas, mandavam cair uma ogiva nuclear em cima dela. Mas isso não me dá o direito de ser irresponsável politicamente, de não me posicionar. Contrário ao sistema que está destruindo, um sistema de esquerda, um sistema socialista, um sistema comunista que estava a ponto de destruir a América. Eu moro aqui há 22 anos e eu vi o que um governo em 4 anos pode fazer com uma nação, que tem uma estrutura econômica que o mundo inteiro não tem. Imagina um Brasil que já é quebrado de nascença. E se o senhor descobrisse que o bem financia o mal? Qual seria o teu posicionamento em relação a isso? Cara, todo mundo já é maligno. Mas você não acha que é uma guerra inútil? Mas o fato dela ser inútil, eu não tenho o direito de ser irresponsável de não... Ok. Mas não é um jogo isso, pastor? É um jogo desde que eu não me suje nele. O senhor sabe que a esquerda ela é financiada pela direita. Cara, eu não defendo o fato de ser direita, eu defendo alguns princípios... Contra a ideologia da esquerda. Contra a ideologia. Okay. Olha, eu não tenho voz política nenhuma, nunca me candidatei, nunca vou me candidatar, pretendo nunca mais morar no Brasil. Moro aqui há 22 anos, tenho 6 filhos americanos, minha vida é aqui. Concordo. Minha vida é aqui. Tá. Mas eu amo a minha pátria, eu amo a América. E eu vi Bolsonaro fazendo um acordo político com o Alcolumbre para ser um absurdo. Discordo piamente. Mas política é isso, né? Política é isso. Mas entre uma eleição Bolsonaro e Lula, eu voto Bolsonaro. Okay. Mesmo sabendo que os dois lados é regido por um mesmo poder. Cara, o mundo jaz no maligno. Entendi. A única opção minha era não me envolver, não votar e... Não se comprometer e não ser responsável politicamente. Como eu não me comprometo. Mas se alguém me perguntar, você nunca vai ver a nossa igreja falando, pregando política. Eu prego Jesus, a salvação, reino. Perfeito. Nós tivemos um trabalho extra, onde tivemos a oportunidade e ele trouxe uma palavra extraordinária que eu aconselho todos vocês verem. Porque ele não mencionou sobre política, eu não vim falar sobre nada. Mas sou sincero em dizer para o senhor, esse cara, como todos os outros lá, eu vejo eles como bandido e mercenário. Que é... Eu sou honesto para o senhor. Rapaz, da forma, eu não... Da maneira como eles atuam. Atuam unindo as duas coisas. Você deixou claro que você tem posicionamento político seu, mas a igreja, você lidera e respeita ela como expressão de Cristo. É isso que nós estamos falando aqui. Eu só fui contra você no fator de você ficar ali entre as duas frentes, entendeu? Exatamente por essa preocupação de não ser responsável politicamente, de trazer ele aqui para dentro. Tudo bem, mas é um direito seu, você é pastor dessa igreja. Mas esse é meu ponto. Eu não vejo esses homens e nem o que eles trabalham como algo positivo e benéfico para a igreja. Pelo contrário, eles corrompem, eles são um câncer. Malafaia é um câncer. Se você pegar todo o trabalho dele e o que resultou o trabalho dele em defesa da política, foi a riqueza dele. O patrimônio que ele ganhou, os acordos que ele teve com esses partidos para dar apoio, o senhor sabe disso, benefício fiscal e etc, etc. Não, isso acontece lá no Brasil. É isso que ele ganhou, é isso que ele lucrou. A igreja, o evangelho não lucrou nada. Pelo contrário, já tem uma lista de pastores que, como eu disse para o senhor, foram envolvidos com corrupção. Tirando e etc. O posicionamento contrário a eles, o que vocês oferecem contrário a isso? A orientação da palavra. Se alguém quiser acreditar que política funciona para atingir esses objetivos de direito constitucional, de liberdade constitucional, etc., isso é da pessoa. Ela pode até se candidatar e ter essa profissão e lutar por essa causa. Eu acho que é inútil. Essa é a minha opinião pessoal política. Eu acho que é inútil. O que eu estou falando é, quando você assume a servir a Cristo em um caráter ministerial, ali o plano tem que estar organizado como ele quer. E as ferramentas ali, quem provê é ele. A libertação e a redenção ali vem pela pregação, vem pela palavra, vem pelo poder da fé. Então, assim, como o senhor mesmo disse, a igreja é única. A igreja é soberana no que diz respeito a Cristo, não foi isso que você falou? E o que não pode acontecer é a cabeça ir para um lado e o corpo ir para o outro. A igreja passar a viver, a defender, a representar causas que ele não reivindicou, que ele não ordenou, que ele não pediu, e é o que está acontecendo lá. Como acontece aqui também nesse país aqui.
Você entendeu? Então, essa é a questão problemática que o movimento se destina a socorrer, a ajudar para a questão da formação de opinião. Vocês propagam a isenção absoluta da igreja com relação Como ministério, sim. Não de uma forma ignorante para todo mundo se isolar, não ter mais dever, não ter mais compromisso cidadão ou coisa do tipo. Não. A relação do cristão com o Estado para nós ela é extremamente jurídica, não política. É jurídica, como se for dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ali é tributação. Essa relação existe. Nós estamos dentro de um mundo construído por eles. Então o entendimento realmente é que o cristão conversa com o Estado para poder ter um direito a trânsito, a trânsito econômico, trânsito e direito constitucional. Só. Agora, se o cristão ele quiser se candidatar porque ele acredita que ele vai fazer um bom trabalho ali, que seja por competência, que seja por formação, não por apoio da igreja, não porque está sendo vendida essa ideia de que Deus colocou ele lá. Não. Então aí é que está. Quando une a igreja e o Estado, esse é o problema, é onde o movimento, na verdade, entra para definir a igreja uma expressão de Cristo exclusiva e fiel a ele. E ela só representa o que foi pautado por ele. Isso é canônico. E contra esse argumento, ninguém pode ir. Porque a primeira igreja era isso lá. Não é verdade? Agora, Paulo, quando pediu a cidadania dele, o entendimento realmente o que é? Ele tinha direito e usou o direito. Mas ele não precisou pegar a igreja em defesa desse direito e nem se candidatou para poder ter esse direito. Ele dialogou juridicamente com o Estado, então você está dentro da normalidade do equilíbrio. Você entendeu? Só que assim, o que nós estamos colocando aqui é que quem representa a união da igreja com o Estado agora não respeita nada do que nós estamos falando aqui, pastor. Eles não têm nenhum pudor, nenhum respeito, nenhum amor por nada do que nós estamos discutindo aqui. A igreja é literalmente usada como mecanismo de eleição. Infelizmente. E inclusive a pessoa desse que esteve aqui na tua igreja palestrando, ele é defensor disso. Mas eu agradeço de coração a tua recepção, Amém. A tua carisma. Muito obrigado, pastor. O Movimento Igreja Sem Política está aqui em Boston. Nós viemos aqui trazer a divulgação do movimento em inglês, que o movimento traduziu, e agora está com o site em inglês. Pastor, eu queria que você falasse sobre isso, o movimento aqui agora, traduzir o seu conteúdo em inglês para o inglês, a importância disso. Primeiro é interessante trazer o movimento para cá, né? Porque daqui é onde surgiu esse modelo que nós estamos tentando combater lá no Brasil, é o protestantismo americano, né? Que leva aquela visão, né, de uma separação entre a igreja e o Estado, que aconteceu na era papal, mas ao mesmo tempo se pontifica em levar a igreja para o Estado. Né? Então a gente realmente ainda sonha com esse projeto de expandir o movimento dentro de uma visão educacional para fora do nosso país, e nós estamos aqui hoje para inaugurar esse momento, né, de construir aqui o movimento Igreja Sem Política nos Estados Unidos, né? Então a gente veio já com muita novidade, abordamos um pastor aí que recebeu uma dessas figuras entre a igreja dele, e é isso aí. Bora pedir ajuda do pessoal para divulgar que nós temos uma página em inglês voltada exatamente só para atingir, né, essa visão internacional do que a gente vem tratando, a gente vem ensinando teologicamente sobre o assunto. É uma coisa inédita, né? Porque aqui nos Estados Unidos a gente não viu nada parecido, né? Também, infelizmente, né? Um terreno muito não diferente. existe, muito diferente para nós, né? Estamos acostumados com o Brasil. Mas assim, é importante o pessoal que vai assistir esse trabalho que eles realmente entendam que aqui está muito mais enraizado essa questão de igreja ser usada como essa forma de polir político, né? Com a unção de Deus. Então aqui está muito mais na tradição. Parece que todos aqui tão natural, são crentes exatamente nisso, de que Deus realmente esteja à frente de uma bandeira, de uma pátria, de um estado em específico. Então a gente acredita de que alguém vai se interessar pelo assunto. Tem muito pastor aqui do Brasil representando essa porcaria aqui nesse país, você sabe, né? Então, assim, eu tenho certeza que com a ajuda, obviamente, do Senhor, da graça dele, a gente vai conseguir realmente alcançar pessoas com essa verdade que a gente vem testemunhando e pregando. O site em inglês vai estar ali no Instagram, você encontra, tá? Mas a gente vai colocar aí embaixo os endereços direitinho. Isso aí. Um abraço, pessoal. Tamo junto. Um abraço. Desce Jesus político!